James Coburn, na verdade, odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. James Coburn nasceu James Harrison Coburn, 3 a 31 de agosto de 1928 em Laurel, Nebraska. Coburn cresceu durante a Grande Depressão, o que ajudou a moldar a resiliência e a força silenciosa que mais tarde traria a muitos dos seus papéis icônicos. Durante a sua juventude, a sua família mudou-se para Compton, na Califórnia, e foi aí que o seu interesse pela representação e pela narrativa começou a florescer. Depois de servir no exército dos Bracero como camionista e disc jockey durante a Guerra da Coreia, Coburn estudou representação no Los Angeles City College e mais tarde foi aluno da conceituada professora de representação, Stella Adler. O seu sucesso surgiu nas décadas de 1950 e 1960, quando começou a aparecer em várias séries de televisão, ganhando rapidamente reconhecimento pela sua forte presença em cena e voz singular. Não demorou muito até que Hollywood o chamasse e o seu papel de Britt, o lacônico lançador de facas no clássico western de 1960. Os Sete Magníficos catapultou-o para o estrelato. Este papel captou na perfeição a essência do encanto de Coburn, frio, sereno e misterioso, com um toque de perigo. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, Coburn consolidou a sua reputação como uma grande estrela de cinema. Tornou-se presença constante em filmes de ação westerns e paródias de espionagem, interpretando notavelmente o papel principal nos filmes satíricos de espionagem Our Man, Flint 1966, e na sua sequela In Like, Flint 1967. Estes papéis demonstraram não só a sua proeza física, mas também o seu timing cômico e o seu jeito elegante, provando que podia transitar sem esforço entre o drama sério e o entretenimento ligeiro. Também assumiu personagens mais complexas em filmes aclamados pela crítica como The President's Analyst e Pat Garrett and Billy the Kid, onde trabalhou com o realizador Sam Peckinpah e demonstrou uma gama emocional mais profunda. A versatilidade de Coburn ia para além dos filmes de gênero. Trabalhou com realizadores aclamados e destacou-se ao lado de grandes estrelas. Entre as suas notáveis interpretações contam-se os papéis em A Grande Evasão 1963, Charada 1963, Pat Garrett e Billy the Kid, 1973 e A Cruz de Ferro, 1977, onde a sua colaboração com o lendário realizador Sam Peckinpah acrescentou camadas de complexidade às suas interpretações. Não era apenas uma estrela de ação, mas também um ator sensível que dava profundidade a papéis que poderiam facilmente ter sido unidimensionais. Apesar do sucesso, a carreira de Coburn enfrentou contratempos na década de 1980, devido a uma forma dolorosa e debilitante de artrite que limitava a sua capacidade de trabalhar. Durante anos lutou contra a doença que lhe deformou o corpo e lhe causou muitas dores. Contudo, fiel ao seu estilo, Coburn nunca desistiu. Através de uma combinação de medicina holística e do uso de MSM-metilsulfonilmetano, experimentou uma melhoria notável na sua saúde. O seu regresso triunfal à representação culminou com a conquista do Oscar de melhor ator secundário em 1999 pela sua comovente interpretação de um pai amargo, abusivo e alcoólico em Affliction, realizado por Paul Schrader. O prêmio não foi apenas um reconhecimento da sua prestação nesse papel, mas também uma homenagem ao seu talento e perseverança duradouros. A contribuição de Coburn para o cinema foi muito para além dos papéis que interpretou. Fez parte do lendário grupo de atores, conhecido como o Rat Pack de Hollywood, convivendo e por vezes trabalhando ao lado de Steve McQueen, Bruce Lee e Charles Bronson. A sua amizade com Bruce Lee foi particularmente notável.
Colburn não era apenas um aluno das artes marciais de Lee, mas também um admirador da sua filosofia. Os dois partilhavam um respeito mútuo que transcendia a fama, e Colburn viria a servir como um dos carregadores do caixão no funeral de Lee em 1973, fora do ecrã. Colburn era conhecido pelo seu intelecto, pela sua experiência de vida e pela sua voz grave que dominava qualquer ambiente. Tinha afinidade pela filosofia, pelo jazz e pelas viagens pelo mundo, o que lhe conferia um ar de sofisticação e curiosidade que o diferenciava de muitos. Seus contemporâneos. Apesar da imagem de durão que frequentemente interpretava, no ecrã amigos e colegas descreviam-no como atencioso, gentil e profundamente leal. James Colburn teve 2 casamentos importantes ao longo da sua vida, cada um dos quais desempenhou um papel fundamental no seu percurso pessoal e profissional. O seu primeiro casamento foi com Beverly Kelly, com quem se casou em 1959. A união durou 2 décadas e deu origem a 2 filhos, um rapaz e uma rapariga que foram figuras centrais na vida de Colburn durante um período em que a sua carreira em Hollywood estava em plena ascensão. Embora a imagem pública de Colburn fosse conhecida pela sua postura fria e dura e pela sua presença carismática no ecrã, mantinha uma vida pessoal relativamente reservada. O seu casamento com Beverly coincidiu com alguns dos seus trabalhos mais icônicos no cinema, incluindo papéis em Os 7 Magníficos, 1960, A Grande Evasão, 1963 e Our Man, Flint, 1966, sugerindo que a estabilidade da sua vida familiar pode ter sido um fator de equilíbrio durante uma era particularmente exigente e de grande visibilidade na sua carreira. Apesar da longevidade da relação, Colburn e Kelly acabaram por se divorciar em 1979 após 20 anos de casamento. Embora os motivos da separação tenham sido mantidos em grande parte longe dos holofotes, o divórcio marcou o fim de um capítulo importante na sua vida pessoal. Mais de uma década depois, Colburn voltou a encontrar o amor e casou-se pela segunda vez. Desta vez com a atriz Paula Murad. Os dois casaram-se a 22 de outubro de 1993 numa cerimônia romântica, realizada em Versalhes, França, um local que refletia a admiração mútua pela arte, cultura e elegância. Paula, atriz brasileira-americana e antiga apresentadora de televisão, não foi apenas uma parceira dedicada, mas também uma colaboradora profundamente envolvida nos projetos filantrópicos e artísticos de Colburn. O seu relacionamento era amplamente reconhecido como um relacionamento de afeto, respeito mútuo e companheirismo. Ao contrário do período agitado do seu primeiro casamento, o segundo casamento de Colburn ocorreu, numa altura em que se tinha afastado um pouco dos holofotes, concentrando-se mais em papéis selecionados no cinema e em paixões pessoais. Juntos, James e Paula fundaram a James and Paula Colburn Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao financiamento de projetos nas áreas da educação, artes e medicina. A fundação apoiou um vasto leque de causas, desde bolsas de estudo para jovens carenciados até ao apoio a cineastas independentes e investigação na área da saúde, especialmente iniciativas relacionadas com a artrite reumatoide, uma doença que afetou profundamente o próprio Colburn. Os seus esforços conjuntos deixaram um legado filantrópico duradouro que persistiu mesmo após o falecimento de Colburn. A luta de Colburn contra a artrite reumatoide foi um dos aspectos mais desafiantes da sua vida adulta. Diagnosticado no final da década de 1970, a doença debilitante causou-lhe dores crônicas intensas e restringiu a sua mobilidade ao ponto de interromper a sua carreira de ator durante quase uma década. Mesmo com a gravidade da doença, Colburn manteve-se notavelmente ativo e resiliente. Recusou-se a deixar que a sua condição o definisse ou limitasse os seus objetivos. Uma prova deste espírito foi o seu interesse de longa data pelas artes marciais.
Uma paixão que pode parecer surpreendente tendo em conta o impacto da artrite no seu corpo. Coburn treinou artes marciais a sério e desenvolveu uma profunda amizade que durou toda a sua vida com o lendário artista marcial e ator Bruce Lee. Os dois partilhavam mais do que apenas a admiração pelas técnicas de combate. Criaram também um vínculo através de discussões filosóficas, particularmente sobre os princípios da autodisciplina, da espiritualidade oriental e do desenvolvimento pessoal. Coburn reconheceu que Lee o ajudou a obter uma compreensão mais ampla do movimento físico, da respiração e da força interior, elementos que mais tarde o ajudariam a lidar com os seus problemas de saúde. A amizade entre ambos era tão profunda que quando Bruce Lee faleceu tragicamente aos 32 anos em julho de 1973, Coburn estava entre os poucos escolhidos para ser um dos portadores do caixão no seu funeral a 25 de julho desse ano. Ao lado de outros amigos próximos e alunos de artes marciais de Lee, incluindo Steve McQueen e Danny Inosanto, Coburn ajudou a transportar o caixão de Lee numa despedida solene e emotiva. O momento representou não só uma perda pessoal para Coburn, mas também um lembrete simbólico das profundas ligações que formou ao longo da sua vida. Muitas destas relações transcendiam as fronteiras profissionais e estavam enraizadas no respeito mútuo e na afinidade filosófica. Coburn continuou a falar muito bem de Lee em entrevistas durante décadas, atribuindo-lhe frequentemente o mérito de ter ajudado a moldar a sua visão do mundo e a sua prática de movimento físico consciente. Isto, por sua vez, contribuiu para a recuperação parcial de Coburn e para o seu regresso à representação no final da década de 1990. James Coburn era conhecido em Hollywood como um dos atores mais calmos e descontraídos da sua geração. Com a sua voz rouca, sorriso rasgado e jeito naturalmente sereno. Coburn era um homem que raramente perdia a paciência e geralmente dava-se bem com a maioria das pessoas com quem trabalhava. Mas até as almas mais tranquilas podem ser levadas ao limite. E para Coburn, esse limite tinha um nome: Yul Brynner, apesar de ambos terem protagonizado juntos um dos westerns mais icônicos de sempre, Os Sete Magníficos de 1960. A relação entre eles, fora do ecrã, estava longe de ser harmoniosa. Aliás, Coburn chegaria a dizer mais tarde que nunca tinha detestado tanto um colega ator como detestava Brynner. Desde o momento em que os dois se conheceram no set, a tensão era palpável. Yul Brynner, já uma grande estrela, graças ao seu papel vencedor de um Oscar em O Rei, e eu ostentava uma aura régia que muitos interpretavam como arrogância. Exigia o primeiro lugar nos créditos, esperava a obediência inquestionável do elenco e da equipa técnica, e entrava frequentemente em conflito com o realizador, John Sturges, sobre decisões criativas. Brynner, careca e de modos teatrais, insistia que a câmera o captasse nos ângulos e com a iluminação mais lisonjeiros possíveis, mesmo que isso significasse interromper todo o fluxo de uma cena. Num filme com um elenco tão numeroso como Os Sete Magníficos, onde a química entre as personagens era crucial, o comportamento de Brynner rapidamente se tornou um ponto de discórdia. James Coburn, em nítido contraste, era um verdadeiro jogador de equipa. Embora ainda não fosse o nome, conhecido que viria a ser Coburn. Levou o seu papel a sério e trabalhou arduamente para dar profundidade à sua personagem. Britt, o cowboy que atira facas. Valorizava o profissionalismo no set, respeitava a equipa e gostava de colaborar com os seus colegas atores. Mas trabalhar ao lado de Brynner revelou-se um teste à sua paciência. Coburn terá ficado furioso com a constante necessidade de controle de Brynner, seja posicionando-se em primeiro plano em todas as cenas ou exigindo reescritas para ter mais falas. O ego de Brynner parecia não ter limites. Incidente em particular destaca-se como um ponto crítico na sua crescente rivalidade. Durante a rodagem de uma cena de grupo,
Brynner ficou furioso ao perceber que Steve McQueen, outro ator com quem Brynner tinha uma notória e amarga rivalidade, estava a roubar subtilmente a cena ao mexer no chapéu e fazer pequenos movimentos para chamar a atenção. Brynner ficou furioso. Saiu do platô a passos largos e ameaçou desistir, a não ser que a cena fosse refeita com ele como foco visual. Coburn, que tinha pouca paciência para comportamentos de diva, terá revirado os olhos e murmurado que Brynner era o maior bebê mimado do Oeste. A partir daquele momento, o destino estava traçado. Coburn deixou de ver Brynner como um colega e passou a considerá-lo um obstáculo ao sucesso do filme e a personificação de tudo o que detestava no mundo do entretenimento. Com o tempo, o desprezo de Coburn só aumentou. Não gostava apenas da atitude de Brynner, mas também da atmosfera que criava no platô tensa, conflituosa e repleta de vaidade. Coburn preferia trabalhar com atores que fossem realistas e sinceros, como Charles Bronson ou Robert Vaughan, ambos por quem tinha um grande respeito. Brynner, no seu entender, era uma primadona vaidosa, mais preocupada com a sua imagem do que com a integridade do filme. Embora Coburn nunca tenha lançado um discurso público contra Brynner, aqueles que lhe eram próximos sabiam da profundidade do seu desprezo. Em entrevistas posteriores, quando questionado sobre o filme, Coburn evitava frequentemente falar de Brynner em detalhe, oferecendo comentários lacônicos ou mudando completamente de assunto. A ironia, claro, é que apesar da animosidade pessoal entre ambos, Os Sete Magníficos tornou-se um clássico do cinema em grande parte devido à química do elenco em cena. A rivalidade entre os dois pode até ter alimentado uma certa tensão nas performances, acrescentando uma camada de realismo à representação de individualistas obstinados, forçados a trabalhar em conjunto. Nos bastidores, porém, a animosidade entre Coburn e Brynner era tão intensa como qualquer duelo western. Para Coburn, a experiência foi uma dolorosa lição sobre como o estrelato e o ego podem prejudicar a colaboração artística. Nos anos que se seguiram, os dois nunca mais trabalharam juntos e é duvidoso que Coburn o quisesse fazer. Embora tenha avançado com uma série de filmes de sucesso como Our Man Flint, The President's Analyst Pat Garrett e Billy the Kid, permaneceu para sempre marcado por aquele desentendimento inicial com Brynner. Aos amigos e colegas, mencionava ocasionalmente Os Sete Magníficos, não com nostalgia, mas com uma careta e uma rápida alfinetada naquele sujeito irritante, numa carreira repleta de tipos duros e personagens intimidantes. Não foi um cowboy gangster ou um vilão que tirou Coburn do sério. Era Yul Brynner, o único homem que ele realmente, sem remorsos, odiava. James Coburn faleceu, vítima de um ataque cardíaco, a 18 de novembro de 1968. 2002, aos 74 anos, encerrando uma vida e uma carreira notáveis que se estenderam por mais de 4 décadas em Hollywood. Morreu na sua casa em Beverly Hills, na Califórnia, um lugar que durante muito tempo serviu de refúgio tranquilo para o veterano ator e a sua mulher Paula. Segundo Paula Coburn, o casal estava a desfrutar de um momento íntimo e tranquilo pouco antes da sua morte, ouvindo música, uma das grandes paixões de Coburn fora da representação, enquanto estavam sentados juntos, apreciando as melodias suaves que tantas vezes lhes trouxeram conforto e alegria. James desmaiou subitamente, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Paula revelou posteriormente em entrevistas que ele morreu nos seus braços, tornando os seus últimos momentos tão amorosos e serenos quanto se poderia imaginar em circunstâncias tão trágicas. Apesar da rápida chegada dos socorristas e dos esforços para lhe salvar a vida, Coburn foi levado de urgência para o Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles, um dos mais conceituados e prestigiados hospitais da cidade. Aí, apesar dos melhores esforços da equipa médica, foi declarado morto. A notícia da sua morte repentina chocou fãs e colegas, uma vez que Coburn tinha vivido recentemente um significativo ressurgimento profissional.
Depois de anos a sofrer de artrite reumatoide incapacitante que o afastou da carreira de ator nas décadas de 1980 e 1990, experimentou uma recuperação quase milagrosa graças a tratamentos holísticos experimentais, incluindo um suplemento feito de cartilagem de tubarão. A sua saúde melhorada permitiu-lhe regressar à representação com vigor renovado e chegou a ganhar um Oscar de melhor ator secundário em 1999 pela sua poderosa prestação em Affliction, marcando o auge da sua carreira no final da vida. A morte de Coburn foi uma perda profunda não só para Hollywood, mas também para a sua família, amigos e fãs que admiravam a sua presença marcante no ecrã, a sua voz rouca e o seu carisma em clássicos como Os Sete Magníficos, O Nosso Homem Flint e Pat Garrett e Billy the Kid. A sua combinação única de masculinidade robusta e charme descontraído fizeram dele uma figura acarinhada no cinema americano. Tragicamente, a tristeza pela sua morte foi agravada menos de 2 anos depois, quando a sua mulher, Paula Coburn, faleceu vítima de cancro. Faleceu a 30 de julho de 2004 com apenas 48 anos, deixando amigos e familiares devastados por mais uma perda dolorosa. Em tão pouco tempo, Paula, atriz e ex-executiva de televisão, foi uma companheira dedicada a Coburn durante todo o seu casamento. Apoiou-o na sua luta contra a artrite, incentivou o seu regresso à representação e esteve ao seu lado tanto nos momentos de triunfo como nos momentos difíceis da sua vida. O seu relacionamento, segundo todos os relatos, era profundamente afetuoso e duradouro, marcado pelo respeito mútuo e por paixões partilhadas. Juntos, James e Paula Coburn eram considerados um casal impressionante e amoroso, frequentemente vistos em eventos de Hollywood a irradiar calor e admiração mútua. A morte de Paula tão pouco tempo depois da de James acrescentou um epílogo sombrio. A sua história que sublinhou a força da ligação entre ambos e a trágica brevidade do tempo que passaram juntos. Na morte, assim como na vida, a proximidade entre eles foi profundamente sentida por aqueles que os conheceram. São recordados não só pelas suas contribuições individuais para o cinema e o entretenimento, mas também pelo amor duradouro que partilharam